Muito bem, entramos numa semana, né, que pode ser decisiva aqui para a reforma da Previdência, que entra na reta final e pode ser votada em primeiro turno amanhã no Senado. Essa é a expectativa. A proposta foi aprovada pela Câmara e não se espera que haja mudanças. Pontos que não foram contemplados devem ser analisados numa PEC paralela, como a inclusão de estados e municípios. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, diz que é uma etapa importante da agenda econômica que está sendo cumprida. Vamos ouvir. A expectativa que nós estamos trabalhando é de nós terminarmos a votação em segundo turno até mais ou menos 15, no limite 20 de outubro. O que é, vamos dizer assim, fundamental para o governo federal e para o Brasil é a PEC principal, por conta da potência fiscal de aproximadamente superior a R$ 1 trilhão, que é vital para o reequilíbrio das contas públicas. Thaís Herédia, estamos aí quase que com a reforma da Previdência, que está sendo apresentada até como panaceia, pronta para ser aprovada. Vamos ver como é que se desenrola amanhã a sessão do Senado, né? Ô Zé Paulo, você sabe que a gente fica assim, o Luiz Carlos Mendonça de Barros briga muito comigo por causa disso. Ele fala, vocês ficam só falando da fumaça e não falam do que está embaixo, né? Falam da espuma e não falam do conteúdo. Com relação à reforma da Previdência, a gente realmente precisa se atentar para esse fato que é histórico, né? A gente finalmente conseguiu instituir uma idade mínima na reforma da Previdência. A gente passou a olhar com muito mais realismo para o que acontece nesse sistema no Brasil, que é um sistema regressivo, que cobra muito mais caro dos pobres do que daqueles mais ricos, né? Tanto no setor privado quanto no setor público. A reforma avançou em algumas questões relevantes. Infelizmente, ela acabou mantendo brechas para manutenção de privilégios dessas castas, né? Não mais relacionados ao serviço público, da elite do serviço público, do que a elite do setor privado, que é aquela que consegue manter o emprego formal, que conseguia contribuir por 30, 35 anos e se aposentar com uma idade média de 50 e poucos anos, né, num ambiente em que a gente vai viver muito. Então, era praticamente impossível sustentar esse sistema, mas, de qualquer forma, a gente conseguiu avançar. Provavelmente, a gente vai ter que voltar nesse tema daqui a 4 ou 5 anos para pensar no sistema que vai atender às gerações futuras, se vai ser esse da repartição ou não, se vai ser esse da capitalização ou não, que nome que quer que tenha. Dificilmente a gente vai escapar dessa discussão, não daqui a 10, 15 anos, mas daqui a 4, 5 anos. Essa já é uma realidade que, inclusive, é considerada dentro do próprio Congresso Nacional. As principais lideranças lá sabem que essa realidade vai chegar. Mas é importante ressaltar essa vitória, sim, né? Nós temos 9 meses de governo e com pouca participação da articulação política reconhecida como uma articulação liderada pelo governo federal ou pelo Poder Executivo, como a gente sempre costumou ver no Brasil, o Congresso Nacional conseguiu avançar e fazer a aprovação dessa reforma. Então, é sim uma vitória importante, é sim um passo relevante. De novo, a gente tem feito essas discussões aqui, no A Hora e Agora, nos debates que a gente fala sobre o futuro. A reforma da Previdência, que foi tratada aí como condição mínima para que a gente avançasse na discussão do crescimento econômico no Brasil, o poder dela é o de evitar a insolvência do setor público brasileiro. Não é de resolver as nossas questões de produtividade e de crescimento sustentável, né? Que dependem do investimento, dependem da confiança e na capacidade de crescimento do Brasil. O que a reforma da Previdência faz é impedir que o Estado quebre, mais do que ele já está quebrado, né, Zé Paulo? Vamos combinar. Mais do que o Estado já está. Continuar nessa toada, né? A gente ia chegar numa situação de insolvência. Não é uma panaceia, né, Thaís? Mas é assim, para que o Brasil volte a crescer, para que o Brasil conquiste tudo aquilo que tanto necessita, é preciso antes fazer a reforma da Previdência. Exato. Não Por vai isso que eu gerar estou comemorando empregos, aqui o fato. não vai gerar empregos, não vai atrair investidores, enfim. Mas não vai afugentá-los, né, só. Cláudio, que Mas já é pelo importante. contrário, né, cria condições para que eles cheguem, voltem, ou cheguem de uma vez, e também cria condições para a geração de empregos, que é o que o país mais precisa neste momento.
Exato, assim, é isso que eu estou ressaltando aqui, quer dizer, não é a panaceia, não é o que vai resolver o problema da atividade econômica, mas é aquilo que não deixaria a gente resolver, né? Era aquele obstáculo que a gente não ia conseguir resolver nada. Então, era importante lidar com isso e estamos aí em setembro, né, de um novo governo, e isso aconteceu. Então, acho relevante esse momento para o Brasil, sim. Agora, preocupante é achar que daqui 4, 5 anos vamos mexer tudo de novo, né, Thaís? Não vai ser mexer tudo de novo, né? porque eu acho que a fundação importante foi feita com a estabilidade da idade mínima e Zé Paulo, então, mas para fazer o quê daqui 4, 5 anos? A gente pra vai ter que rever, a idade vai ter que rever os privilégios do serviço público. Então eles vão continuar, né? Essa é uma mantidos. sensação que E a gente vai ter temos. que pensar no sistema para o futuro, né? Acho que são esses 2 pontos importantes. Nós vamos ter que rever a coisa da transição e dos direitos das classes especiais, né? Com direito à aposentadoria precoce, direito à aposentadoria integral, com paridade dos ativos. Isso tudo a gente vai precisar rever lá em 4, 5 anos. Mas o mais relevante, ou tão importante quanto isso, vai ser pensar no sistema do futuro, no sistema para os nossos filhos, nossos netos, enfim, que provavelmente esse que está aí não será sustentável, né? E essa é uma discussão, se serve de consolo, essa é uma discussão do mundo inteiro. O Brasil vai alcançar essa discussão, esse debate, diante de um envelhecimento da população e que vai demandar um sistema no mínimo mais moderno para garantir a aposentadoria das gerações futuras. Mas não com essa frequência aí que você quer, de 4, 5 anos. Não se discute Pois assim vai no depender mundo, de né? quanto o país vai crescer e conseguir dar sustentabilidade. Mas então, isso a que você esses diz pagamentos. mostra o quê? Que nós não vamos mudar praticamente nada em relação às castas, né? As castas vão continuar sendo privilegiadas. Zé Paulo, mudou porque instituiu-se a idade mínima que vale para todos, instituiu-se uma cobrança escalonada um pouco maior para o servidor público que ganha mais. Houve mudanças, sim. Eu estou fazendo a ressalva aqui, apesar de estar colocando como um fator extremamente positivo, mas houve algumas mudanças, sim. Vai precisar avançar, mas houve mudanças relevantes, sim.